Você sabia que somos livres e, por sermos livres, podemos fazer qualquer escolha que queremos? Qualquer uma. Mas ser livre e poder escolher o que você deseja vai ter um preço. Pois o futuro está aberto com infinitas possibilidades. E sabe o que acontece quando não conseguimos prever o futuro? Isso mesmo. Nós ficamos ansiosos, muito ansiosos. Liberdade e poder fazer escolhas são duas fontes de ansiedade que você precisa conhecer e controlar. Vem comigo, que é sobre isso que eu vou falar neste vídeo. Olá, seja bem-vindo e bem-vinda ao projeto Sem Medo de Ser. Aqui eu te ensino a vencer o medo e a ansiedade e te ajudo a assumir o controle da sua vida de maneira prática, com base no mundo real, no mundo onde vivemos livres com possibilidade de fazermos toda e qualquer escolha que desejamos. Mas se de um lado podemos escolher qualquer coisa, do outro teremos que lidar com as consequências daquilo que escolhemos. Não nascemos prontos, vamos ao longo da vida aprendendo tudo o que sabemos, através da somatória de saberes, experiências de vida e das escolhas que nós vamos fazendo. É dessa forma que nos tornamos quem nós somos. Isso não vai parar com o passar do tempo. Estamos sempre fazendo novas escolhas e aprendendo coisas novas e, portanto, nos transformando em uma pessoa nova, de um jeito diferente o tempo todo. Não nascemos com um destino pré-determinado, nem com um código genético que indicará como será a vida e os nossos desejos. Estamos em constante mutação. Buscamos dar significado para a vida o tempo todo. Didaticamente, vou dividir a vida em 3 partes: passado, presente e futuro. Você precisa aprender com a sua história, com o seu passado. E não pode, de forma alguma, negligenciar a sua realidade, o seu presente e todas as condições materiais e emocionais da sua vida no aqui e agora. Mas entenda que nem o passado, nem o presente estão em movimento. Nem o passado, nem o presente são capazes de tirar você de onde você está agora. Somente o futuro pode mexer com a tua vida. É o futuro que nos coloca em movimento. Somos livres para escolher onde queremos seguir, mas não temos como prever os resultados das nossas escolhas. Então, o que vamos fazer? Ficar parados e curtir o momento? Ficar parado e viver o aqui e agora? Hoje vou falar também de um caso real, de uma pessoa que viveu o aqui e agora em um casamento que durou 25 anos. E quando percebeu, estava sem nada, sem vida, sem futuro. Ficou apavorada, sem saber o que fazer. Viver o aqui e agora é entrar na regra do jogo capitalista. Você curte somente o momento. Deseja tudo de imediato e não mede consequências. É como entrar no mágico templo da adoração do mundo pós-moderno, o shopping center. Lá nós somos incentivados a consumir cada vez mais, viver o imediato e gastar tudo agora. Mas não vá se tornar escravo das incertezas do amanhã. Quem faz isso sofre ansioso sem conseguir escolher um caminho a seguir. Saiba que você precisa ter equilíbrio, conhecer a sua história, dominar a sua realidade, suas limitações e potencialidades e saber que é livre para escolher e construir o seu próprio destino. Sartre falou que somos indivíduos livres e a nossa liberdade nos condena a tomarmos decisões durante toda a nossa vida. Para Jean-Paul Sartre, somos os principais responsáveis por tudo aquilo que nos tornamos. Mas muitas pessoas não querem assumir o controle das suas próprias vidas, seja por medo ou por falta de coragem. Alguns se acomodam nos seus mundinhos e não assumem as rédeas das suas vidas. Abrem mão da liberdade e deixam de fazer as escolhas que tanto desejam e precisam. Fique sabendo que, em primeiro lugar, você é livre. Queira ou não, você é livre. Mas se você não usufruir da sua liberdade, não vai conseguir fazer as escolhas que te levarão aonde você quer ir. E, sobretudo, que te tornarão a pessoa que tanto deseja ser.
Quem não é livre não consegue fazer escolhas. E negando a liberdade, você estará reduzindo a sua existência à insignificância. A sua vida não terá mais sentido. Mas então, qual é a relação entre a liberdade com a ansiedade? Imagino que você saiba que a ansiedade é uma preocupação antecipada por algo que te parece ser ameaçador, ou simplesmente por algo que é desconhecido. Ao se deparar com a liberdade, você terá que fazer escolhas que vão mudar a sua vida. Note bem o que eu estou falando. Que vão mudar a sua vida. Isso quer dizer que, usando a liberdade, você estará promovendo mudanças no seu futuro. E é do futuro que vem o sofrimento das pessoas ansiosas. Liberdade leva a escolhas, que por sua vez levam a mudanças no futuro. Isso tudo se torna uma ameaça para quem é ansioso. Sem a liberdade, não existiria ansiedade. As pessoas que aprenderam a conviver com medo e com ansiedade amam a liberdade. Não acreditam em destino, pois são autoras da sua própria história. Mas para viverem livres, sabem que terão que pagar um preço de lidar com a ansiedade, pois estarão o tempo todo fazendo novas escolhas. E para cada escolha, sabem que terão que assumir as responsabilidades das consequências das suas ações. E é aí que vem a ansiedade dos que são livres de verdade. Ter que lidar com o futuro que escolheram seguir. Então toda pessoa livre deve se dedicar permanentemente à jornada pelo autoconhecimento. Quanto mais nos tornamos livres, mais assumimos responsabilidade das escolhas que iremos fazer. E você precisa se conhecer para fazer as melhores escolhas para a sua vida. Sartre também escreveu que o homem está condenado a ser livre. Condenado porque ele não criou a si. E ainda assim é livre. Pois tão logo é atirado ao mundo, torna-se responsável por tudo que faz. Eu e você vamos viver quantos anos? 70, 80, 90 ou mais de 100 anos? Independente do tempo que nos resta, o que você vai fazer a partir de hoje vai definir como serão os teus dias lá na frente. Você é livre para fazer isso. Então, quais serão as tuas escolhas? Sabe quando você está em casa e simplesmente diz para os seus amigos e familiares na hora de escolher o sabor da pizza que eles vão pedir, que eles fiquem à vontade e façam a escolha que desejam? Nessa hora você está sim fazendo uma escolha. Nesta hora você está escolhendo seguir a vontade e o gosto dos outros. Porque fazer escolhas é, sem sombra de dúvida, uma importante fonte de ansiedade. E é graças à ansiedade que tomamos consciência que somos livres para fazer o que desejamos, escolher o que queremos, ou perceber o quão profundo é o vazio existencial. A ansiedade nos coloca frente a frente com os nossos medos, sonhos e desejos. Ela também nos dá consciência que somos livres e, portanto, capazes de escolher o nosso próprio destino. Nessa hora, percebemos como é difícil fazer certas escolhas diante de tantas possibilidades, pois não queremos assumir as consequências. Apesar da ansiedade ser vista como algo ruim, precisamos entender duas coisas que estão por detrás desse grande mal. E para alguns é inclusive o grande mal do século. O primeiro é que nos bombardeiam com informação dizendo que a ansiedade é algo terrível, apavorante. E no mesmo pacote catastrófico, nos vendem os medicamentos como soluções milagrosas. A outra questão que você precisa compreender é que a ansiedade faz parte da nossa condição humana. E ela garante que possamos viver o momento, mesmo nos levando a ter preocupações extremas com o futuro. A ansiedade não é vilã. Ela faz parte do nosso cotidiano. Eu gravei um vídeo do alto de uma montanha onde eu falo que não abro mão de viver com medo e com ansiedade. Eu vou deixar o link na descrição e nos comentários. Lá eu falo como eu uso a ansiedade ao meu favor. Depois, vale a pena você ir lá e conferir o que eu preparei. Uma característica da ansiedade é que ela nos confronta com a nossa realidade. Ela vai nos exigir algum tipo de ação. Você pode seguir em frente
fugir ou até mesmo poderá congelar. Mas alguma providência você vai ter que tomar. Somos, em última instância, responsáveis por aquilo que nos tornamos. Sendo livres, estamos o tempo todo, a todo momento, fazendo novas escolhas diante dos nossos dilemas, das nossas frustrações, decepções, sonhos e desejos. Nossas escolhas afetam diretamente nós mesmos e também as pessoas, coisas e lugares à nossa volta. Cada vez que fazemos uma escolha, mudamos de alguma forma o rumo da nossa vida. E ao fazer isso, mudamos também a nossa realidade. Seja a nossa realidade, seja a realidade da vida das outras pessoas, de coisas ou de lugares. Isso cria um processo contínuo de transformação que nos levará a fazer outras escolhas. Agora, imagine que, sendo livre, você pode fazer as escolhas que quiser, mas não pode prever o futuro. Não tem controle sobre as consequências das tuas escolhas. Então, criamos um campo fértil para a ansiedade se manifestar através da antecipação de cenários catastróficos, de um futuro incerto. Não temos a garantia alguma que as consequências das nossas escolhas serão exatamente como nós desejamos. Se você não souber lidar com a ansiedade, ou vai perder a liberdade e a capacidade de escolha, ou não saberá lidar com as dificuldades e obstáculos que a vida vai te impor. A todo instante temos pelo menos duas opções. A primeira é fazer as escolhas que queremos. Ou a segunda, que é abrir mão das nossas escolhas. E em ambos os casos, temos que escolher. Como diz o ditado popular, se ficar o bicho pega, e se correr o bicho come. Mas fique sabendo que se você abrir mão de escolher o que te interessa, estará deixando que fatores e pessoas externas decidam por você. Na medida que aprendemos a enfrentar, a vencer a nossa ansiedade, vamos construindo inúmeras possibilidades para realizar aquilo que tanto queremos. Somos os únicos responsáveis por aquilo que escolhemos. Mas é muito comum culpar os outros. Estamos sempre tentando justificar ou terceirizar as responsabilidades dos nossos atos. A culpa é sempre das circunstâncias da vida, dos nossos chefes, dos funcionários, dos parentes e até mesmo de Deus. Esquecemos também que convivemos em uma sociedade, e isso implica conviver com o outro, com os dilemas e interesses dos outros. Então, se eu vou ser livre para escolher o que eu quero, o outro também é. E isso pode gerar um conflito de valores e expectativas. Escolher não é uma tarefa simples, pois são as nossas experiências de vida e as nossas escolhas que estão o tempo todo transformando quem somos em outra pessoa. Estamos sempre nos modificando. Ser livre é dizer que estamos nos relacionando com as outras pessoas e os outros espaços. E isso significa que não escolhemos o que queremos. Nossas escolhas estão subordinadas a uma série de contingências e condições que podem nos limitar. Você não pode escolher completar a prova de uma maratona se não estiver fisicamente preparado. Se desejar, poderá escolher correr, mas não vai completar a prova sem um preparo e condições físicas adequadas. Enfrentamos, ao fazer escolhas, limites internos e externos, mudanças de hábito, condições materiais, entre tantas outras. Ao mesmo tempo que somos livres, também somos limitados pela cultura, pela economia, família e sociedade. Todos esses fatores externos também estão fazendo as suas próprias escolhas ao mesmo tempo que você está fazendo as suas. Ser uma pessoa livre e poder escolher o que realmente você quer são duas realidades que provocam muita ansiedade. Eu tive uma paciente que me procurou no consultório aflita, sem saber o que fazer da vida. Ela é um exemplo de pessoa que não compreendeu o papel da liberdade e não soube fazer as escolhas certas no momento certo. Vou chamá-la pelo pseudônimo de Rapunzel. Rapunzel porque na maior parte da sua vida ela viveu em uma torre. A Rapunzel que me procurou no consultório tinha 41 anos. 2 filhas com 16 e 18 anos respectivamente.
Foi casada durante 25 anos. Seu ex-marido era funcionário público federal. Morava em um enorme e confortável apartamento de frente para o mar, na cidade de Florianópolis. Agora, anote aí. Esse era o único patrimônio com registro no nome do casal. Existiam outros, carro, fazenda, casa de praia, mas tudo estava no nome da sogra. Rapunzel frequentava muitas festas. Vestia as melhores roupas, tinha joias, viajava bastante e era uma apreciadora da alta culinária, frequentando os melhores restaurantes que existiam. Suas filhas sempre estudaram nos melhores colégios particulares. Rapunzel viveu a abundância de uma vida repleta de conforto e até mesmo de luxo ao longo dos 25 anos de casamento. Mas nem tudo que reluz é ouro. Descontente com a vida conjugal, ela fez a primeira e única escolha significativa de toda a sua vida. Encerrou o casamento, que por razões que não vêm ao caso eu não vou tratar aqui. Mas esse casamento já não cumpria o seu papel. E depois de anos de conflito, Rapunzel consegue dar um fim a essa relação. Aparentemente tudo certo até aqui, não é mesmo? Mas não. Quando ela me procurou, já tinha passado 2 anos da separação. Com um exército muito bem preparado de advogados, o seu ex-marido não deixou muita coisa para ela. Sua filha mais velha entrou na universidade e foi morar em outra cidade. Todas as despesas dessa filha nessa outra cidade eram pagas pelo pai. A outra filha, com 16 anos, recebia uma pensão judicial do pai. Essa pensão era o único recurso financeiro que Rapunzel tinha para pagar o seu aluguel e os alimentos, dela e da filha. Já havia vendido todas as joias, mas ela ainda assim não queria se desfazer dos vestidos que tinha. Ao longo dos seus 25 anos de casamento, ela teve a oportunidade de fazer cursos, estudar, abrir o seu próprio negócio e até mesmo fazer economias. Ao longo desses 25 anos de casamento, ela poderia escolher ser mais vigilante em relação ao patrimônio familiar, especialmente da forma como o ex-marido tratava da legalidade dos imóveis da família. Ela era livre e poderia escolher vários outros caminhos. E que fique bem claro, antes de se casar, era apenas uma adolescente com 16 anos de idade. Ela foi praticamente, ao longo da vida, manipulada pelo marido. Mas mesmo assim, ela foi livre e poderia fazer escolhas. Mas não o fez. No caso dela, não fez as escolhas não por medo ou falta de oportunidade. Ela deliberadamente escolheu recusar os convites do marido para estudar, abrir o seu próprio restaurante e tantas outras coisas. Ela escolheu se acomodar em sua vida confortável. Sempre foi muito ansiosa e vivia fugindo de qualquer situação ameaçadora e desafiadora. Evitava a todo custo lidar com a incerteza de um futuro e vivia rigorosamente a regra do viver aqui e agora. Quando um ansioso foge da responsabilidade do futuro, ele se esconde no presente e quando menos percebe, o tempo passa. No dia que Rapunzel foi no consultório, ela estava sem dinheiro, sem plano de saúde e com o condomínio do apartamento onde morava atrasado há mais de 1 ano. Ela sofria com a incerteza do que iria comer no mês seguinte. Não tinha profissão, não tinha currículo. Temia se envolver com qualquer outro homem com medo de ser julgada pela sua idade ou de ser mais uma vez enganada. Mas, por outro lado, Rapunzel se alegrava com seu rico perfil de fotos e histórias que ela guardava no Facebook. Só que agora essas fotos não representavam mais o que se tornou o seu dia a dia. Então, pela segunda vez na vida, Rapunzel havia feito uso da sua liberdade e fez uma nova escolha. Ela reconheceu que não sabia lidar com a sua realidade e procurou ajuda. Essa pode ser uma iniciativa muito simples, mas para ela era muito importante e muito valiosa, além de ser uma iniciativa muito difícil. E eu tinha que pontuar isso
na psicoterapia e eu precisava valorizar essa escolha que ela havia tomado. Ela precisou avaliar a sua história de vida para poder chegar à conclusão que tinha que mudar os rumos da sua vida e fazer novas escolhas. Ela foi percebendo que ela era a única dona do seu destino e que isso a levou a me procurar para poder aprender a assumir o controle da sua própria vida. Ao perceber que de fato ela era livre e tinha escolhas a serem feitas, as suas possibilidades foram ampliadas. Ela tinha muito mais poder e capacidade do que ela imaginava. Ao longo de 25 anos de casamento, aprendeu muitas coisas, mas não sabia usar todo esse conhecimento. Era também necessário compreender a sua própria história e planejar um novo projeto de vida. Agora enfrenta a ansiedade de frente, pois todas as vezes que ela deixou de fazer escolhas, também deixou de ser livre. Ela precisou ter um choque de realidade, saber que a vida acaba, que a morte é certa. Tinha que saber que temos horários e obrigações a cumprir, que existe verão e existe inverno. Rapunzel teve que aprender que a ansiedade nos prepara para enfrentar o frio do inverno, pois ela nos avisa que ele está chegando. Ela trocou os vestidos caros por roupas de inverno em um brechó da cidade. Ela escreveu a sua própria história e passou a compreender o seu próprio passado. Dominando a realidade do seu presente, aprendendo a vencer o medo e a ansiedade, ela aprendeu a usar a liberdade e começou a fazer escolhas que efetivamente lhe tiraram do lugar onde estava. Usando o medo para enfrentar as duras realidades da vida e a ansiedade para lhe prevenir dos perigos que estavam por vir, ela deixou de fugir dessas duas emoções. Passou a viver a realidade livre, com condições de escolher o seu próprio destino. Aprendeu durante anos a ser criativa. Agora estava associando a criatividade com a sua liberdade, para poder criar novas oportunidades. Todo ansioso é muito criativo para encontrar problemas e ameaças. Então, se for bem canalizada toda essa criatividade dos ansiosos, você poderá encontrar muitas saídas para os problemas que a vida vai te impor. Saiba que a liberdade te permite fazer escolhas. E se você escolher não fazer nada, alguém vai escolher por você. Alguém vai construir a vida em cima da sua. Use a liberdade que você tem e faça escolhas para construir a sua própria história. O tempo não para. E o mundo lá fora não vai ficar te esperando. Assuma os riscos. Vença a ansiedade e os teus medos. Se você escolheu ficar até aqui comigo, então eu te convido a escolher seguir essa jornada ao meu lado. Faça a sua inscrição no canal Sem Medo de Ser no YouTube e me siga no Instagram e no Facebook. Juntos, vamos vencer o medo e a ansiedade e construiremos uma vida extraordinária. Fique bem e conte comigo.